Seja muito bem-vindo você ao Economia da Massa. Já tá chegando por aqui, já deixa o likezão, né? O inscrever-se aí, bonitinho, comenta toda aquela parada básica que todo mundo pede, né, no YouTube. Tem que pedir, né? E hoje eu tô com um cara aqui muito top, que a gente tem uma empresa junto, né, de educação. Daniel, senhor Daniel Lazzarini, se apresente aí, Daniel. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Daniel Lazzarini. A gente faz parte do grupo Arcade, o grupo que a gente criou para falar sobre planejamento, sobre educação financeira, visando proporcionar para as pessoas conhecimento e para que elas possam lidar com o dinheiro de uma maneira saudável, né? Na verdade, esse é o nosso lema, né? Ajudar as pessoas a lidarem com o dinheiro de uma forma mais saudável, porque a gente sabe da importância do dinheiro, né? Muita gente fala, não, o dinheiro não é importante, o dinheiro não traz felicidade, né? Mas a gente sabe que sem dinheiro a gente não faz nada, a gente não come, a gente não compra roupa, a gente não vive, né? A gente sabe da importância do dinheiro e é isso que a gente quer trazer para vocês. E uma curiosidade que a gente tem aqui agora é que foi por causa desse livro aqui, ó. O nosso nome da nossa empresa. Porque o principal personagem aqui desse livro é o Arcade, né? Que é o homem, né? Mais rico da Babilônia. E aí a gente teve um insight, assim, naquele dia, e a gente planejando, né, com o nosso outro sócio lá, e a gente concebeu a nossa empresa. E inclusive, hoje, né, um detalhe legal sobre o Arcade, é que além dele ser o homem mais rico da Babilônia, ele ensinava as pessoas, né, princípios, né, financeiros. Sim. Então o livro ele traz várias histórias, mas que trazem uma moral, né, um princípio financeiro, e o Arcade fazia isso, né? Ele ensinavam as pessoas a ficarem ricas, né, na verdade, os princípios para enriquecer. E outra coisa, não deixe de se inscrever no nosso canal de podcast também, o Templo do Saber. Eu acho que esse podcast aqui, ele vai tanto para o Templo do Saber, como para o Economia da Massa, né? Agora, de início, a gente vai fazer esse bate-bola nos dois canais. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. E, enfim, dito isso, por que eu chamei o Dani aqui hoje? Para a gente fazer esse podcast. Porque eu quero falar um pouquinho sobre planejamento financeiro. Porque a gente sabe que, segundo a mídia, né, segundo o Banco Central, a taxa de inadimplência está quase em 80%, né? Está em 79% e alguma coisinha. Né? Então, eu queria conversar aqui sobre planejamento financeiro, Dani. Tipo, qual que é a melhor forma de eu já iniciar o meu planejamento? Sei lá, uma pessoa que não tem tanta grana assim, porque hoje em dia tá difícil, né? Os salários no país. Como é que faz, assim, tipo? A primeira coisa que eu sempre falo no planejamento financeiro, o primeiro ponto é você ter metas, é você ter objetivos. Por quê? Aquela famosa história da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela fala, tem que escolher entre os caminhos, aí tem o gato, aí ela pergunta, qual caminho que eu devo escolher? O gato pergunta, para onde você vai? Aí ela fala, não sei. Aí ele fala, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Então, para tudo na vida é assim, nas finanças não é diferente. Então, como que eu vou falar para você fazer um planejamento se você não sabe onde você quer chegar? Se você não tem metas financeiras, o que você quer para sua vida? Quanto que você quer ganhar por mês? Que carro que você quer ter? Caso você quer morar de aluguel, você prefere comprar? Quanto que você quer ter investido? Que vida que você quer dar para os seus filhos? Enfim, você tem que... O primeiro ponto do planejamento é você ter metas para poder traçar ali um planejamento, algo que realmente seja específico para você. Porque eu vejo que hoje o grande problema, a gente sabe, né, que realmente é difícil falar sobre finanças, a gente passa um momento difícil, né, todo mundo que tem muito dinheiro, mas o grande problema não é a falta de dinheiro, é você gastar o dinheiro com aquilo que não é importante para você. É você gastar o dinheiro com coisas que não traz felicidade. Definir prioridades, no caso. Não definir prioridades. Então, o objetivo do planejamento financeiro, eu sempre falo, que não é você não gastar dinheiro, você economizar dinheiro, gastar o menos possível. Não. O planejamento é muito pelo contrário, ele vai te proporcionar gastar o dinheiro com aquilo que realmente é importante para você, com aquilo que realmente vai te trazer felicidade. É você identificar os gastos que talvez você esteja tendo ali por uma sociedade ou por algum momento ali que você quer gastar com algo que não vai te trazer felicidade, mas com planejamento você pode investir, usar aquele dinheiro
de uma maneira que te traga muito mais alegria. Então, planejamento não é restringir. O planejamento ele vai te trazer liberdade. A gente acha que, não faço planejamento, não faço orçamento. Porque eu vou ficar preso, né? Porque eu vou ficar preso, não vou poder gastar. Muito pelo contrário. O planejamento é realmente para mostrar onde que você vai gastar, com que você pode gastar, para que você possa viver bem hoje, sem prejudicar o seu amanhã. É outra frase que eu uso bastante. Mas uma coisa que impede também essa questão de planejamento financeiro, além dessa questão de, eu não vou poder gastar, isso tudo é uma coisa muito... é difícil eu até explicar. A economia, ela tem um conceito que chama propensão marginal a consumir. Sim. E o que acontece? Tudo gira em torno do consumo, né? Se existe muito consumo, é muita inflação. Se existe pouco consumo, é pouca inflação. Sim. E aí fica nesse trade-off o Banco Central para regular tudo. E as pessoas, elas são sempre impelidas a gastar. E essa cultura, ela deixa isso muito latente e a pessoa se sente vulnerável quando ela precisa se dispor de um planejamento. Sim. Ou seja, porque ela tem essa propensão marginal a consumir muito alta. Então, por exemplo, eu falo assim, eu até gosto, eu estava assistindo um podcast esse dia com o Luiz Barsi, e ele estava falando que ele não tem essa propensão marginal a consumir. Ele até deu o exemplo da Porsche. Ele falou assim, eu prefiro comprar uma Porsche de 400 mil ou eu prefiro investir na Porsche e a Porsche me pagar? Sabe? Sim. Eu quero dar dinheiro para a Porsche ou eu quero que a Porsche me dê dinheiro? Aí que tá o ponto. Se você não tem essa propensão marginal a consumir o tal produto, cara, muito provavelmente você não vai ter seu dinheiro sugado dessa coisa. Porque muitas pessoas, elas gastam coisas que não precisam, né? Sim. Eu acho que foi até você que falou essa frase pra gente no curso. Sim. Tipo, as pessoas compram o que não precisam para agradar pessoas que não conhecem, né? Você gasta o que você não tem para comprar o que não precisa para agradar pessoas que não conhecem. Top. Esse é o grande problema. Não é falta de dinheiro. Não é, eu não tenho dinheiro. O problema é que você gasta muito dinheiro com aquilo que muitas vezes não é importante para você. Então aí você gasta, às vezes, para agradar uma pessoa, para agradar uma família, para agradar um parente, um vizinho, um amigo. E aí você fica sem o dinheiro e não gasta com aquilo que realmente te traria felicidade, com aquilo que é importante. Pensa comigo. Na época de pandemia, em 2021 mais ou menos, a gente não podia sair muito, né? Não tinha muito shopping aberto. Eu e a Carla, minha esposa, a gente ia pro shopping da utilidade. Cara, juro, a gente pegava no final do mês a contabilidade, cara, a gente gastava por mês mais de 300 conto em algo que a gente não precisava. Sim. Sabe? Tipo, não ia fazer falta pra nós. Era um bagulho gostoso. Por quê? Porque a nossa propensão marginal tava muito alta. Sim. Então, mas pensa, cara, você não precisa daquilo. E se eu alocasse esses R$300 num investimento que poderia me proporcionar mais, entende? Ou numa viagem. Então, pega, por exemplo, assim, 2 meses, R$600. Daria, sei lá, passar um final de semana aqui em alguma cidade. Demais. Aí você fala, nossa, não tem dinheiro pra viajar. Tem um feriadão aí, às vezes. Só que gastou 300 com utilidade, com concha. Com concha de pegar feijão, cara. Tá ligado? Agora eu tenho 3 conchas lá em casa e uso só uma. 2 tá parada. Exatamente. Aí que tá, sabe? Sei lá, tipo, a concha, o plástico, o tapoer que você vai comprando que você não precisa, cara, é tudo dinheiro parado. Sim. Né? E realmente você definir essas prioridades vai te fazer, até em relação a essa propensão a gastar, quando você cria uma meta maior, isso vai te motivar a dizer não para outras coisas. Então, trazendo um exemplo nosso também, eu e minha esposa, a gente programou fazer uma viagem, né, grande pro próximo ano. E aí, muitas vezes a gente ia gastar, sei lá, vou pedir uma comida hoje no iFood, tô cansado. Fala, não, tô guardando dinheiro pra viagem. A gente ia lá e cozinhava. Mas porque a gente tinha um objetivo, a gente tinha uma meta. Pra mim, vai ser muito melhor eu guardar meu dinheiro e fazer uma viagem que eu quero do que pedir um iFood hoje. Mas se eu não tenho essa meta de fazer essa viagem, eu vou gastar no iFood, então não tenho nada mais importante para fazer, vou gastar o dinheiro. Então, muitas vezes, se você pegar esses pequenos gastos, como, por exemplo, no iFood, alguma coisa assim nesse sentido, você vai ver que no final do mês você gastou uma boa parte ali da sua renda com uma coisa que talvez não era tão importante. Se você colocasse uma meta melhor, ali um sonho que realmente você tem e focasse naquilo, você talvez não gastaria com tantas coisas desnecessárias
e sobraria mais dinheiro para aquilo que é realmente importante. Top. Ô Dani, outra coisa que eu quero perguntar, né? Planejamento financeiro para PJ e para PF. Qual a distinção? Tipo, existe alguma distinção? Você pode usar o mesmo planejamento? Eu até quero depois abordar os 50-30-20, né? Sim. Mais para frente agora. Mas, primeiro, essa questão, ou dá para usar o 50-30-20 para o PJ, tanto como PF? Sim. Então, o 50-30-20 eu uso mais para pessoa física, né? Para PJ, eu já encaro de uma maneira diferente, porque, por exemplo, no 50-30-20 tem o 30% de desejos. Então, é um desejo pessoal. A empresa não tem desejo. Sim. Né? Então, não tem essa parte de desejos, né? Então, aí é mais despesas essenciais, que daí são os gastos, né, da empresa. Geralmente, da empresa eu separo mais gastos fixos, gastos variáveis e aí investimento. Então, fixos você tem ali aquilo que vem todo o valor mesmo, todo mês, né? Que nem um aluguel, a internet, a energia, a água. Então, são os gastos fixos que você tem. Variáveis, que são gastos que muitas vezes dependem da sua produção. Então, matéria-prima, fornecedores, enfim. E a parte de investimentos ali, que daí é o que vai fazer o seu negócio girar, vai fazer o seu negócio crescer. Top. Pessoa física, aí a gente tem aí o 50-30-20, que daí entra mais o desejo, entra mais o emocional. Então, é uma outra maneira aí de fazer um planejamento. É um dos, né? Sim, que nem sim. Eu tava até lendo faltando 3 capítulos para acabar. Quando a gente vê o Dabacir, né? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Quando ele vai... Ele vira escravo, né? Sim. Ele manda a esposa dele pra morar com o pai. Ele vira escravo, longe da terra dele, né? Da terra natal dele. E aí ele pega e foge e volta pra Babilônia. Aí quando ele chega, ele encontra... eu não lembro o nome do cidadão. Eu também não lembro. Enfim. Aí ele ensina ele como que faz o planejamento. E aí ele pega e faz. Ele gasta, ele separa 70%, se eu não me engano, para essencial, tal, para comprar roupa, para comprar, enfim, pagar as coisas. 10%. Vem 20, acho que era para pagar as dívidas. 20 para pagar as dívidas. E 10 ele investia, né? Investia. E é inegociável, né? Porque investimento você precisa ter. Sim. Mas você percebe que é uma das formas, né? Importante não é o método. É você ter um método. Né? O 50-30-20 é um método, né? Até explicando aqui um pouquinho pro pessoal que nunca ouviu falar, é um método para você organizar as suas finanças. Então, 50% das suas finanças é para despesas essenciais, ou seja, aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Alimentação, moradia, vestuário, roupas, né? Educação, saúde, enfim, tudo aquilo que é essencial. 30% das suas despesas é para desejos. Coisas que são importantes para a sua qualidade de vida, mas que você consegue viver sem. Você consegue viver, tipo, sem viajar, por exemplo. Sem gastar 300 no... Sem ir no shopping da utilidade. Você consegue viver sem, mas é importante. Não, eu tenho que levar minha esposa lá uma vez por mês, porque senão ela vai ficar o bicho comigo. Então é importante para a sua saúde mental, física, né? Física. Senão então... os caras que apanham da esposa aí... Senão, dorme no sofá e aí complica. Então, esses 30% são despesas que são importantes para você, mas que num eventual crise, você consegue cortar elas, mas que elas são importantes para sua qualidade de vida. E aí, 20% a gente separa para investir. Ou, se você tiver em dívida, no caso, esse valor é para você pagar as dívidas. Como eu disse, não é uma lei, uma regra, então tem que seguir exatamente, mas é uma forma de você direcionar, é uma forma de você ali organizar melhor as suas finanças. Existem várias porcentagens diferentes, métodos diferentes, mas o importante é você ter um método, Sim. porque isso vai te ajudar a visualizar como você tem gastado, e aí quando você for começar o mês, você já fazer um planejamento, olha, eu posso gastar tanto com isso, tanto com aquilo, então você consegue ali enxergar melhor onde você tem gastado e planejar melhor como você vai gastar o seu salário. Legal. E o bom é que vicia, né, quando você faz planejamento. Você começa a ver que sai tudo bonitinho do jeito que você planejou. Faz os gráficos pizza lá, fica top, top. A gente tem planilha também para vender. Eu posso até deixar na descrição, depois você passa até para mim. Sim. A gente vende essas planilhas que, a gente criou do zero e tal. Tá saindo planilha para investimento também, né? Já fazendo o Jabá Time, né? Tem que fazer, né? O momento jabazinho. A gente tem nosso curso, né?
que tá saindo, no momento que a gente grava esse podcast, tá saindo ainda. Sim. Não sei quando que você tá vendo esse podcast, né? É que esse é um assunto muito, muito atual, né, cara? Sim. Tipo, e sempre vai ser, né? Com Você certeza. vê os caras lá na época da Bíblia, cara. Sim, os caras sim. falando da torre, sabe? Se você não para pra planejar a torre, você vai zombar de você. É. Então, perceba, o planejamento ele é muito, muito necessário, sabe? Na Sim. vida de qualquer pessoa, sabe? Seja PJ, seja PF, desde a empresa mais macro que você vai ver, sei lá, uma Mercedes da vida, ou sei lá, um cara que vende água, sabe, na praia. Tem O que cara ter. precisa de um planejamento. Não, é que nem o Dani falou, não precisa se prender ao método, mas se você tiver um método, Sim. né, você já tem um caminho que você parâmetro, vai né? seguir. É importante, assim, não é qual o método, mas é você ter um. Você ter um planejamento, né? E seguir esse método, seguir esse planejamento. Também não adianta, esse mês eu vou fazer os 50-30-20, outro mês eu vou fazer os 60-20-20, cada mês você ficar mudando, aí não adianta. É você seguir ali um método e... Constância, né? Sim. No método. Sim. O bom do 50-30-20, que eu gosto dele, é que você pode ir variando, né? Não mexer no investimento. Eu não gosto de mexer nos 20% do investimento. Agora, nos 80% que você tem tanto de essencial com o desejo, você pode mudar. Sim. Ah, beleza. Nossa, eu vou precisar comprar, não sei, alguma outra coisa essencial esse mês. Então tira aqui, ó, 10% do desejo, ou sei lá, 5%. Você pode fazer aquele sambari, né? Dar aquela rebolada assim para poder se adequar, mas o interessante é você ser, como é que fala? Persistente. Disciplina, né? Disciplinado, né? Disciplinado, isso. Com o método que você escolheu. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado pela presença até aqui, né? Esse mini podcast. Né? A gente tá vendo várias propostas de podcasts menores, né? Para você, sei lá, ver da sua casa para academia, da academia para a igreja, numa viagem curta, trabalho, no trânsito. E é isso. Não deixe de se inscrever aqui no Economia da Massa, lá no Templo do Saber também, né? Seguir eu nas redes sociais, o Dani, o Grupo Arcade também, né? Eu vou deixar o Instagram de todo mundo aqui embaixo, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de guardar um pouquinho todo mês para investimento. E é nóis. Abraço, pessoal.